Custeamento por níveis de confiança. Gabriel Hayden de Moraes e Maria Eduardo dos Santos. A determinação do custo de um produto é um importante fator no gerenciamento de um negócio, visto que a partir desse custo o empreendedor determina o preço de venda que vai definir muitas vezes se o cliente vai escolher comprar com ele ou comprar com seu concorrente, que pode ser mais barato. No entanto, definir os custos pode não ser uma tarefa tão fácil, tendo em vista que existem custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que estão 100% atribuídos ao produto, como o preço de compra, por exemplo. Mas os custos indiretos, não os custos indiretos são aqueles como custos de transporte, de armazenamento, de pessoal, e esses são os mais difíceis de definir. Para os custos indiretos, aos produtos existem diversas maneiras e muitas vezes esse trabalho é feito de maneira mais simples. Porém, executando dessa forma, o empreendedor pode estar atribuindo um custo errado para aquele produto, o que pode levar ele ao insucesso de seu negócio. É possível utilizar a estatística para realizar essa tarefa de modo que o custo possua uma exatidão maior. Uma das formas de fazer isso é criar critérios de rateio e distribuir os custos indiretos sobre esse critério de rateio, de modo a obter vários custos para cada produto. Com esses dados em mãos, utiliza-se da probabilidade para definir qual a chance de obter determinado custo para cada produto. Então, você tem o custo com uma variância e uma taxa de probabilidade de aquele valor estar correto. Ainda para melhorar mais esse processo, é possível definir mais de uma variância, mas quanto menor a variância, menor é a probabilidade daquele custo estar correto. Essa análise estatística chama-se intervalo de confiança. Na metodologia, os primeiros passos são escolher a empresa. Nesse estudo, foi estudado uma empresa que comercializa frutas e legumes, que disponibilizou os custos diretos e indiretos. A primeira coisa a se fazer é definir quais custos são diretos e quais custos são indiretos e os possíveis critérios de rateio. Identificados os 5 critérios de rateio a serem utilizados, inicia-se a permutação simples, ou seja, efetuam-se todas as combinações possíveis entre esses 5 elementos. Feito isso, tem-se 120 combinações possíveis, onde todos os custos indiretos passam por todos os critérios de rateio selecionados. Essa metodologia eu vou explicar um pouquinho melhor mais tarde na parte dos resultados. Após isso, é feito o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, que verifica a normalidade de um conjunto de dados, utilizando a média e o desvio padrão calculados no próprio conjunto de dados. As distribuições que não apresentem padrão normal são transformadas pela função logarítmica da base 10 para tornar tais distribuições em um padrão normal de distribuição. Na sequência, transformam-se as variáveis em estudo em uma distribuição normal padrão, com a finalidade de obter mais facilmente áreas sobre uma curva normal, e assim obter as probabilidades já calculadas sobre essa curva normal padrão. Para isso, calcula-se o score Z, que é uma medida padronizada. Os scores Z encontrados são traduzidos para uma probabilidade com o auxílio de uma tabela padronizada. Algumas propriedades podem ser estudadas com a distribuição normal. Uma das principais, e que será útil para este estudo, é que, ao afastar 2 desvios padrões em ambos os lados da média, a área abrange aproximadamente 0,95 dos dados, ou seja, um nível de confiança de 95%. Da mesma forma que, ao afastar apenas 1,282 desvios padrões, a área abrange 0,80 ou 80% dos dados. Assim, é possível montar uma tabela com vários níveis de confiança, trabalhando com desvios padrões. Os custos finais são apresentados na forma de um intervalo em torno da média das distribuições de cada produto, e ainda em função de 5 níveis de confiança: 99%, 95%, 90%, 80% e 50%. Este intervalo de confiança possibilita o gestor ponderar sobre as decisões que precisa tomar e seu nível de complexidade, e assim decidir o nível de confiança desejado. Como resultados, as primeiras coisas que a gente tem são
os produtos que foram escolhidos para trabalhar, que foram os produtos que representam 95% do volume de vendas da empresa. Depois disso, foram disponibilizados para o estudo os custos indiretos, que são apresentados aqui. Então, a mão de obra indireta, os veículos, o transporte, as despesas gerais e o material de consumo. Aí cada um tem o seu valor e a soma total é de R$ 220.818,27. Outro fator importante que foi definido foram os critérios de rateio. Eles foram a quantidade, que é calculada pelo número de caixas comercializadas, a quantidade vezes o peso total, que é feito a multiplicação da quantidade vezes o peso total, e para equilibrar a questão do espaço ocupado pelas caixas na hora de transportá-las e o peso total. A proporção utilizada foi 70% para a quantidade e 30% para o peso. O faturamento total, que é a quantidade vendida multiplicada pelo preço de venda, isso calculado por caixa. O número de vendas, que é a quantidade de operações necessárias para realizar a venda dos produtos. E os custos diretos, que são custos identificados para cada produto, sem necessidade do rateio. Após isso, foi distribuído de forma percentual o quanto o critério de rateio representa de cada volume. Destaca-se principalmente a cenoura, que recebeu os maiores percentuais em todos os critérios, ou seja, é o produto mais vendido. Aqui a gente tem então a tabela com todas as porcentagens de cada produto e de cada critério de rateio. Então, como eu falei ali, a cenoura ela tem 34,16% na quantidade, 9,08% na quantidade vezes o peso, 30,94% no faturamento, 21,25% nos custos diretos e 34,16% nas vendas. A soma total de todos eles tem que dar 100%, porque você divide esses custos, na verdade esses critérios de rateio, em todos os produtos, e no final tem que somar 100%. Agora aqui entra a parte da permutação simples, que eu falei que explicaria mais tarde. O que acontece é que cada custo indireto é alocado a cada critério de rateio, de forma a testar todas as combinações possíveis, resultando em 120 combinações possíveis. Por isso, cada produto possui 120 custos diferentes. Aqui, a gente tem um exemplo de como ocorreu. Então, a mão de obra, que é um custo indireto, foi alocado na quantidade, os veículos foram alocados na quantidade vezes o peso, o transporte no faturamento total, as despesas gerais no número de venda e o material de consumo nos custos indiretos. Aqui formaria um custo. Aqui o que eu fiz? Eu só alterei que antes veículo era com quantidade por peso total e mão de obra indireta era com quantidade. Isso já me dá outro custo. E o que eles fizeram foi testar todas as combinações possíveis e gerar os 120 custos para ter os dados. Após obter os custos, foi realizado o teste de normalidade. A figura aqui nesse slide apresenta a saída do software SPSS quanto ao teste de Kolmogorov-Smirnov. O conjunto de dados se refere ao produto de chuchu. Então, como é possível ver, a distribuição normal, em que a maioria dos valores se concentram entre 5 e 7 reais, e com uma média de 6,09 e um desvio padrão de 0,84. O teste foi aplicado para todos os produtos, e com exceção ao rabanete, todos apresentaram uma distribuição normal. No caso do rabanete, foi transformado seus dados em função logarítmica de base 10. Ao repetir o teste, os dados transformados apresentaram uma distribuição normal. Além disso, foi determinado pelo teste já de Kolmogorov-Smirnov que um nível de significância 0,05 é considerado para determinar se é ou não uma distribuição normal.
E como eu disse, exceto o Rabanete, todos eles passaram. E quando foi colocado os dados do Rabanete em logaritmo de base 10, aqueles dados também passaram. Depois, esses dados de logaritmo foram retornados para custo em reais para a gente poder analisar os custos dele, né? Após isso, todos os dados foram transformados em score Z para uma facilidade de uso da tabela de probabilidade, como a gente viu em aula, e a transformação ocorreu pelaquela fórmula que a gente estudou em aula. Então, o custo em score Z é igual ao valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Após conhecer as probabilidades com score Z, os dados são retornados para custos reais. E essa tabela que eu estou apresentando aqui, ela apresenta esses custos finais encontrados para cada produto em 5 diferentes níveis de confiança, juntamente com a sua variância em cada nível de confiança. Os valores apresentados são referentes a uma caixa de produto. Observa-se nessa tabela que há 5 níveis de significância para cada produto, sendo de critério do gestor a escolha do nível desejado para a tomada de decisão gerencial. Ressalta-se ainda que um maior nível de significância implica em um maior intervalo de custos por conta de abranger uma área maior no gráfico da distribuição normal padrão. Dessa forma, podemos afirmar com 99% de confiança que as evidências apontam que o custo da abobrinha, por exemplo, está entre 10,49 e 14,39. Já com 50% de confiança, esse intervalo fica menor, de R$ 11,93 a R$ 12,95. O Rabanete apresenta também seu intervalo em logaritmo com base 10, pois foi necessário para o alcance da normalidade dos dados. Então aqui nessa tabela mostra o resultado realmente final aí, e como eu falei ali, a abobrinha, essa questão se aplica a todos os produtos. Então quando você tem um nível de confiança maior, a sua variância vai ser maior. E a questão que o nível de confiança vai diminuindo, essa variância também diminui junto, como mostra na tabela. Com isso, se conclui que o modelo é válido no sentido de que apresenta o custo dos produtos em 5 níveis de significância, 99%, 95%, 90%, 80% e 50%, para que o gestor escolha o nível que mais lhe convém, referente à decisão a ser tomada. Os custos são apresentados na forma de uma variação em torno da média. Demonstra-se assim um intervalo de custo unitário por caixa de produto, referente a cada produto dentro de cada nível de significância. Tal modelo se torna útil nas várias decisões gerenciais. Além disso, se apresenta como um método alternativo de custear produtos e serviços. Os métodos de custeio mais utilizados nas empresas brasileiras são os custeios por absorção, custeio baseado em atividades e o custeio padrão. Ainda cabe destacar que o método proposto diminui a arbitrariedade da escolha de apenas um critério de rateio. Os autores ainda propuseram, para pesquisas futuras, um número maior de critérios de rateio. Com 6 critérios de rateio, por exemplo, a quantidade de dados passa de 120 para 720, assim aumentando a normalidade das distribuições e evitando erros aleatórios. Outra sugestão é definir os critérios de rateio por meio de análise de correlação com o processo produtivo da empresa. Diminui-se, portanto, a arbitrariedade dessa escolha. Essa é a referência do artigo estudado e essa seria a apresentação. Obrigado.